Dá só uma olhadinha no que essa ateia falou. Nos ensinam que Jesus morreu para nos salvar. Mas já parou para pensar por que Deus precisaria de um sacrifício de sangue para perdoar pecados? Se ele é todo-poderoso, não poderia simplesmente perdoar? O cristianismo ensina que todos são pecadores e o pecado exige punição. Jesus foi sacrificado para pagar essa dívida. Mas peraí, quem criou esse sistema? O próprio Deus. Negativo. Lá no Jardim do Éden, Deus deu a opção de Adão e Eva permanecer em conhecer apenas o bem ou conhecer o mal. Eles optaram em conhecer o mal. Então, por isso, a partir daquele momento, eles ficaram cientes do que era certo e do que era errado. Até então, eles só conheciam o que era bom, que era pleno, que era perfeito. Então, a culpa foi do próprio homem, beleza? Quem decidiu que o pecado precisa ser de sangue para ser pago? Deus de novo. Então, Deus criou uma regra, nos fez incapazes de segui-la e depois mandou seu próprio filho morrer para corrigir isso? Não, na verdade, o ser humano era capaz de conseguir ter uma vida em santidade. Porém, era difícil. Então, precisou vir ele, um sangue puro, sangue limpo, sem pecado, para ser sacrificado. Você pode entender? Vamos pensar no conceito de perdão. Se alguém te machuca, você pode escolher perdoar ou exigir uma punição. Deus poderia simplesmente perdoar, mas escolheu exigir sangue. Se uma pessoa te dá um tiro, tu consegue curar o buraco da bala? Não. A consequência de você ter recebido um tiro vai continuar lá. Mas você pode me dar o perdão sem problema nenhum. Então Deus pode dar o perdão sem problema nenhum. Porém, a consequência virá. E Jesus ter vindo foi justamente para nos dar a possibilidade de ser salvo através da graça e não apenas de seguir a lei. Isso parece perdão ou vingança? É só consequência. Levou um tiro, vai ter os danos do tiro, mas pode ser perdoado. Se um juiz dissesse, alguém tem que morrer, então vou matar meu próprio filho para te perdoar. Exatamente. Isso faria sentido? Isso é o poder da graça. Você peca, mas Deus sacrificou o filho dele para morrer por você. Isso é graça. O próprio Deus já tinha perdoado pessoas antes sem sacrifício. Davi pecou. Negativo. Antigamente havia sacrifício de cordeiro. Bom, aí daqui dá pra ver que é uma matéria com bem pouco conhecimento sobre a Bíblia. Pecou e foi perdoado. Ele foi perdoado. Mas as consequências sobre ele foram terríveis. Teve muita consequência. Teve 4 mortes de seus filhos. E fora a tentativa de homicídio pelo próprio filho. Fora outras coisas. E Deus os poupou. Se Deus podia perdoar sem matar ninguém antes, por que de repente ele precisou sacrificar Jesus? Sempre foi necessário o sacrifício. Porém, antes eram de animais. Então, para não ter que estar sacrificando o animal toda vez, veio Deus Santo Poderoso em forma humana, com santidade, cumpriu a lei e fez esse sacrifício perfeito. O sacrifício realmente mudou alguma coisa? Antigamente, a gente não tinha livre acesso ao Pai. Agora a gente tem. Se Jesus pagou pelos pecados, então por que as pessoas ainda vão pro inferno? Porque querem. Porque a graça está disponível para qualquer pessoa. Basta reconhecer Jesus como Senhor e Salvador. O sacrifício foi suficiente ou não foi? Mais do que suficiente. Parece que o cristianismo quer os dois ao mesmo tempo. Jesus pagou por tudo, mas você ainda precisa crer e obedecer. O pecado foi perdoar, mas ainda tem uma punição eterna. Os pecados da humanidade foram perdoados pelo sacrifício de Jesus. Porém, cada um vai ter a consequência do que fez a partir do momento que teve o seu perdão. Se Deus é amor e todo-poderoso, ele realmente precisaria de um sacrifício brutal para perdoar? Ou será que essa ideia faz mais sentido como uma herança de culturas antigas que acreditavam que sangue apaziguava os deuses? Você percebeu que o ateu, ele crê em Deus, mas ele é só uma criança mimada querendo chamar a atenção de Deus? Você já percebeu? Escreve nos comentários.